Glória a Deus, né? Vamos agora entrar na palavra. E o Senhor, né, nos colocou no coração para a gente meditar sobre esse tema. O que Deus tem para nós depois dessa vida, né? Então, Apocalipse 19, 9, a palavra do Senhor fala que bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, o céu tem muitas coisas lá que a gente não faz ideia. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvido ouviu o que o Senhor preparou para todos nós. Mas uma coisa que nós sabemos que a Bíblia fala, né, que é que vai ter uma festa, a bodas do Cordeiro. E aqui em Apocalipse 19:9 fala assim, ó: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quando nós falamos em casamento, não é uma coisa muito gostosa, né? O casamento na família. Então, se você pegar, por exemplo, as festas judaicas, é um excesso até, né? Porque, naturalmente, as bodas judaicas são 7 dias de celebração, né? Tem casamento até maior, mas em média 7 dias de celebração. Os pais felizes por estar casando os seus filhos, um sonho realizado, né? Constituindo famílias, né? E todo mundo feliz. E a noiva? No casamento, a noiva é o centro das atenções, né? Não importa, né, se é judaico, se é evangélico, se é católico, a noiva é noiva. Noiva é o centro das atenções. Todo mundo quer ver a noiva, porque a noiva, tradicionalmente, ela está muito linda. A noiva está vestida, ataviada, com seus véus, flores, coisa linda. E nessas bodas do Cordeiro que nós lemos aqui, irmãos, nós não somos convidados. Nós somos a noiva. Nós somos a parte mais importante das bodas. E eu fico imaginando o noivo lá esperando no altar. O noivo é Jesus, esperando no altar, ansioso para ver a noiva entrar. Não é assim no dia do seu casamento? Quem casou, quem, né, teve uma cerimônia, a noiva entrando, o noivo assim, ansioso para ver, né, porque a noiva sempre surpreende, né? E eu vejo Jesus assim, ansioso para ver o momento em que ele vai receber a noiva, a sua igreja, que somos nós, né? Que ela seja linda, preparada, né? E acho que até então, você fica pensando, Jesus sentado ao lado do Pai, né, lá no céu, olhando para cá, vendo se a noiva está se preparando, se elas estão preparando para vir entrar muito bonita. Então esse é o cuidado que a palavra traz conosco, né? Que nós somos esperados como a noiva. Não somos convidados para essa boda, nós somos a própria noiva. Né? Então, que coisa linda. Então, ou seja, quando nós vemos o que Deus preparou para nós não vamos ser só convidados, né? Nós vamos ser o personagem principal da festa. É lógico que Jesus está lá com Jesus, vai ser a coisa linda, maravilhosa, mas a atenção toda vai estar na noiva, que vai estar recebendo, né? Vai estar entrando e recebida pelo noivo. Apocalipse 26, versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Outra coisa, depois da nossa... Nós estamos aqui, né, num propósito, somos peregrinos, né, estrangeiros nessa terra, porque agora nós somos cidadãos do céu. E aí, a Bíblia fala, né, no livro de Apocalipse, que santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? A Bíblia fala que todos aqueles que morrerem em Cristo, quando Jesus voltar, eles ressuscitarão primeiro. Então, todos nós que temos Cristo como nosso único Senhor e Salvador, o dia, assim como a Angélica, né, que o Senhor falou, olha,
ela já está aqui. O lugar dela já está preparado. A palavra diz que todos aqueles que ressuscitar, melhor, aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro. E a Bíblia fala que aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre esses, a segunda morte, que é isso, porque a Bíblia fala assim, a todos está dado morrer uma só vez. Morrer uma vez, que é a morte física. Mas a morte eterna, essa nós não queremos, não. Porque essa é para aqueles que não têm Jesus. Mas aqueles que tiverem parte na primeira ressurreição, a Bíblia está falando que sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Porque a autoridade foi dada por Jesus. Jesus já tomou a chave da morte, da morte, E é Ele que tem o poder, E é Ele que tem a nossa vida nas suas mãos. Então, nisso aqui, nós estamos vendo o seguinte, tem mais uma coisa. Quando nós estamos aqui servindo a Cristo, também haverá o milênio em que nós reinaremos com Cristo. Oh, glória, Então, não somente os galardões, que tem a parte dos galardões, que Apocalipse fala, que seremos galardoados por esse Deus galardoador, mas também reinaremos com Cristo, com Ele o milênio. Então, nós temos a vida, como diz aqui, tem gente que fala assim, morrer, vai para o céu, vai fazer o que lá? Irmãos, Deus é tremendo. Se a nossa vida, você acha uma vida fantástica, Imagina o que Deus tem para nós. Ninguém, olhando aquele vídeo, a gente fala assim, agora eu começo a compreender Paulo, quando ele fala o seguinte, morrer é lucro, eu vou estar no braço de Cristo, mas viver é Cristo. Então, enquanto eu estou aqui, eu quero que Cristo viva em mim. Mas se eu morrer, vai ser uma festa quando encontrar com Jesus lá na glória, Essa certeza que nós precisamos ter, entender, e essa verdade que é o Evangelho, nós temos que levar para as pessoas que estão nas trevas, que não têm noção, que não têm entendimento, por que Jesus veio. Então, aí eu quero começar aqui, que os irmãos abram comigo o livro de Atos, no primeiro capítulo dele. Olha só a mancada que os discípulos deram. A mancada que os discípulos deram no momento em que Jesus vai ascender ao céu, ou seja, vai ser elevado ao céu. Atos capítulo 1. Vamos ver aqui do verso 6 em diante. Então, aqueles, pois, que haviam reunido, perguntavam, dizendo, olha só, Jesus está ali se despedindo, porque naquele momento é a última conversa dele com o discípulo. Porque depois que ele foi crucificado, que ele morreu na cruz, ele apareceu várias vezes para os seus discípulos. Mas aquela era a sua despedida, porque a partir daquele momento, ele estaria sentado no céu ao lado do seu Pai. E aí, naquele momento, o último instante de Jesus aqui na terra, os discípulos dão uma mancada, porque vai perguntar para ele, podia fazer uma pergunta mais interessante, perdemos a oportunidade, e ele pergunta para Jesus, Senhor, restaurará tu, neste tempo, o reino de Israel? Ao que Jesus responde, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Nós levaram assim, eu fico pensando, aqueles discípulos que ouviram de Jesus dizer que ele subiria ao Pai, que ele iria ao Pai, que ele iria lá, que lá no céu, no reino de Deus, tinha muitas moradas, que ele estaria indo preparar a nossa morada. Não é isso que ele disse para os seus discípulos? Não era hora do discípulo perguntar como é que é lá?
Como é que vai ser lá? Lá a gente tem que levar algum enxoval, vai frio, chove. Estou brincando aqui, né? Mas eu podia fazer uma pergunta mais interessante para nós saber como é que é o céu. O que eles perguntaram? O Senhor vai restaurar o reino de Israel nesse tempo? Preocupado com o quê? Com as coisas da terra. Jesus, ele veio para nos anunciar o reino do céu. Veio para falar que tem uma coisa muito melhor para nós e os discípulos seriam aqueles que levariam a boa nova para as pessoas. Mas ao invés das pessoas entenderem, buscar as coisas do alto, tem buscado as coisas da terra. É nisso que é a palavra de hoje. Buscais as coisas do alto. Porque é para lá que nós vamos. E a nossa ida para lá, como disse, nem todo mundo fala, morreu, vai para o céu. Não é bem assim, né? Na nossa vida aqui na terra, nós determinamos para onde nós vamos passar a eternidade. Então é muito importante que a gente viva a nossa vida hoje, mas olhando as coisas do alto. Olhando as coisas do alto. Porque Deus preparou uma nova vida para nós. Pastor, se eu for ficar pensando nas coisas do alto, eu danço aqui na terra. Tá. Então você não confia em Deus. Você está só. Né? Então você precisa buscar Deus. Né? Porque Deus nos deu Jesus para ser Emmanuel, Deus conosco. Então, o que nós estamos falando? Né? Que Jesus, né, no momento em que ele estava ascendendo ao céu, né, os discípulos vêm perguntar as coisas da terra. Mostra que até o último instante não tinha caído a ficha dos discípulos que Jesus veio para nos mostrar o reino do céu. Para anunciar, né, que depois desse tempo aqui, né, anunciar para nós, né, que haverá um tempo onde nós teremos uma vida totalmente diferente daquilo que nós temos aqui nessa terra, né? Irmãos, agora falando desse tempo, vocês já perceberam como o tempo tem andado tão rápido? Nós já temos falado que aquilo que está na Bíblia, né? Aquilo que está na Bíblia, o relógio do tempo de Deus está apontando que Jesus está batendo as portas para voltar. E naquele dia em que os discípulos estão ali olhando para o céu, que Jesus já subiu nas nuvens, já não se vê mais Jesus, só olha para as nuvens, está todo mundo olhando para o céu. Aí vem 2 anjos para confirmar a palavra do Senhor e fala assim, ei, né? O que fazem aí olhando para o céu, varões galileus? O Jesus que vocês viram subir, assim como ele subiu, ele voltará. Ou seja, confirmando a volta de Jesus, né? Como está escrito na Bíblia. Então nós temos assim a certeza que Jesus já está, pelo que tem acontecido, pelo que a Bíblia fala, né, dos sinais dos fins dos tempos. A Bíblia fala para nós aqui, né, que por aumentar a iniquidade, né, muitos se esfriarão, o amor de muitos esfriarão pela iniquidade. Haverá nesses tempos muitos se escandalizarão e trairão. O que nós temos visto? Nós vemos aqui a família, que é a obra-prima de Deus. A família que é a obra-prima de Deus sendo massacrada. Vocês já viram falar, o jornal tem trazido essa preocupação aqui no Brasil do feminicídio, crimes na própria família. Quantos crimes na própria família? Como é que pode um negócio desse? E aí, essa semana agora que passou, não lembro se já faz uma semana ou não, essa notícia daquela deputada Flor de Lis, que, né, tinha uma história que poderia ser uma história bonita, porque uma família que adotaram 50 e tantos filhos, o pastor, agora mataram o pastor e estão indicando que os filhos e a própria mãe teria orquestrado o assassinato. Então, não é o fim dos tempos. Nós não estamos assim próximos. Então, Jesus, eu entendo que, pelo que está na Bíblia, né,
Jesus está muito próximo para voltar. O Paquistão e a Holanda vieram se ajoelhar ao Brasil, pedir clemência para o Brasil, parar com as queimadas. Parar com as queimadas no Brasil, porque o buraco de ozônio está aumentando numa velocidade. E aquilo ali, o Paquistão e a Holanda são os dois países baixos, ali, que estão abaixo do nível do mar, que o risco desse aumento da temperatura provocada por esse buraco de ozônio provocar tsunamis e vão engolir os Países Baixos. Os primeiros que vão sucumbir, né? São os Países Baixos, vão ser cobertos pelo mar, né? E aí, nós falamos disso aqui, mas Zacarias, o profeta Zacarias, no livro de Zacarias, ele fala, Zacarias com uma luneta antiga, olhando para o futuro, ele vê o sol incandescente, ao ponto que a pele das pessoas começava a desmanchar, que os olhos globulares estourando de tanto quentura. E aí, só que ele fala assim, mas acalmai, vós que tem o Senhor, porque isso é para os ímpios, porque haverá um outro sol para vocês que têm o Senhor, o sol da justiça. Então, mas quem ficar, essa terra não vai sobrar nada. Essa terra vai derreter, haverá um novo céu, né? Uma nova terra, né? E Jesus vai habitar com a igreja os seus 1000 anos. Então, irmãos, o que nós estamos falando? As pessoas apegadas a bens materiais, esquecendo de olhar para as coisas do alto. Então, olha só, essa palavra... havia preparado uma palavra para ontem para Sorocaba e entendia também que traria hoje, mas o Senhor mudou totalmente, né, a direção para falar, buscais as coisas do alto, que quando você começa a olhar, é a sequência do que ele estava falando até agora para nós, sobre não estar tão apegado às coisas materiais. Por quê? Jesus está batendo na porta. Se nós não pensarmos que nós temos que estar, assim como eu acabei de falar, nós fizemos um acordo aqui de nos encontrar com a nossa irmã Angélica lá na glória. Mas se nós não cuidarmos, se nós não falarmos para os nossos amigos e parentes para acordar, aqueles que estão nas trevas, para vir para Jesus. E as pessoas não têm tido assim a direção de falar do Evangelho. E nós precisamos falar do Evangelho. Nós precisamos falar, né, do plano da salvação, porque ele está muito próximo. Então nós não podemos ficar com esse peso na consciência de que, olha, né, tal pessoa, eu nunca falei da palavra para ele, Deus tem nos cobrado. Deus tem nos cobrado a viver não somente com o olho aqui na terra, mas sabendo, pensando nas coisas do alto, porque é uma realidade eminente. Assim como a irmã Angélica, um ano atrás, ela falou assim, pastor, eu tenho que tomar uma decisão, porque eu sei que a minha realidade é essa, eu não vou ficar aqui muito tempo. E se eu sei que e se acontecer isso, eu não quero que chegar lá a Deus e falar, por que você não fez, né, aquilo que eu te chamei? Então, nós estamos vendo aqui a palavra do Senhor em Colossenses 3, veja comigo aí. Colossenses 3, de 1 a 2. Olha aqui que Paulo fala à igreja, para os Colossenses. Fala assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são as de cima, do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Nisto, então, é a proposta dessa palavra de hoje, né? Então, a Bíblia nos chama a nós de cidadãos dos céus. Nós não somos mais cidadãos da terra. Nós já somos chamados de cidadãos do céu. E se nós somos cidadãos do céu, a nossa missão é vender o céu para as outras pessoas. Né? Assim como aquele vídeo fala, né? Muitas pessoas falam, o céu, né? Coisa chata, não tem nada. Não é nada disso, né? Nós estamos falando o seguinte, né? A nossa vida
tem que mostrar para as pessoas o nosso jeito de viver, mostrar um pedacinho do céu. Deus nos chamou para que nós fôssemos embaixadores de Cristo. E como embaixador de Cristo, nós temos que levar essa palavra. E como o Agostinho fala, né? Pregue a palavra, se precisar, fale. A nossa vida tem que começar a mostrar. A nossa vida tem que apontar para Cristo. Irmãos, tem gente que interpreta de forma diferente. Mas eu senti, nesse meu aniversário de 43 anos de casado, eu senti assim, que Deus me deu uma bênção tão grande que eu não podia ficar só para mim, né? Eu falei assim, eu vou, além de colocar no grupo aqui da família, eu falei, eu vou compartilhar no Facebook. Eu nunca publico nada pessoal, porque minha esposa, ela não gosta. Você tem que ficar falando da nossa vida e tal, né? Mas eu falei assim, né? Eu preciso publicar, né? Esses 43 anos de casado. Foi dia 19. Eu já recebi mais de 200 felicitações. E até hoje, cada dia tem umas 10. Né? De pessoas, assim, da igreja, do banco, amigos, desejando que Deus continue abençoando, falando que o nosso casamento, a nossa história, é um exemplo. Não fiz essa com a intenção de fazer marketing do meu casamento, não. Mas eu falei, eu quero colocar para as pessoas como Deus me abençoou. Né? Irmãos, nós precisamos entender, né, que a nossa vida tem que ser um exemplo lá fora. Nós não fomos chamados de sal da terra, luz do mundo. Nós temos que, se o inimigo vem para falar que você não tem nada, né, que você é um fracasso, é mentira. Nós temos condições, né, com Cristo, né, de mostrar para o mundo, né, que vale a pena. Nós fomos chamados para isso porque tem pessoas que estão com o olho fechado. Nós já estamos, você que está em Cristo, eu que estou em Cristo, nós que estamos em Cristo, nós já estamos com o nosso passaporte, né, carimbado, né, que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor. Mas esse passaporte, irmãos, a pessoa pode ter o dinheiro que for, nunca ela vai conseguir comprar aquilo que foi pago com o sangue de Jesus. E nisso, as pessoas precisam saber. E como é que vão saber? O mundo não tem mais jeito. Nós sabemos que ele vai ser destruído. Mas nós temos uma responsabilidade como igreja de fazer o mundo melhor. Aonde você está, a sua vida possa inspirar, né, que ainda tem condições de fazer esse mundo melhor. Porque nós estamos numa velocidade de pessoas querendo acabar, de estragar vidas, né, de tirar a alegria dos outros. Mas nós temos um papel diferente. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. E para isso que Jesus nos chamou, para mostrar que vai valer a pena. Que nós temos que falar para Jesus que valeu a pena ele ter morrido naquela cruz. Né? E vai valer a pena mesmo, né? Porque nós temos que entender que essa é a nossa missão. Quando você entende que Deus nos chamou, né, a terra não vai ter mais salvação. Porque nós sabemos, segundo as profecias, que ela será totalmente destruída. Então, eu vi uma vez, aquele teólogo que tem até uma Bíblia dele, como é que é? Que faleceu há pouco tempo. Sheldon. Como é que é? Eu sei, mas eu dei esse teólogo, ele ouviu uma entrevista dele falando que ele não tem mais comprado, não, aliás, né, naquela época, né, que ele já não está mais também aqui. Ele falou o seguinte, que ele não comprava mais bens materiais, né, terrenos, casa, né? Por quê? Né?
que isso vai valer quando tudo for destruído? Ou seja, né, os bens materiais de nada valerão. Então é lógico que nós precisamos ter nós temos que lutar pela nossa moradia, ter os bens, mas assim, não seja esse o seu foco. Porque a palavra diz o quê? Buscai as coisas do alto, porque essas daqui da terra não vão servir para nada. Não vai ser nada disso aqui que vai nos levar para ter o tempo que nós vamos reinar com Cristo. Então, nisto aqui, Jesus nos ensinou a orar falando, Pai. Ele fala, Pai, faz com que a gente cumpra aqui, faça a tua vontade aqui na terra como é feita aí no céu. Então, o Pai Nosso fala assim, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita aí no céu. Então, quando nós colocamos isso aqui, nós temos que entender que nós somos instrumentos para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Então, nós somos instrumentos para levar o céu para as pessoas, para levar uma amostra, né, de uma vida abençoada, como nós temos falado. Só que tem crente que não entendeu bem essa proposta, que tem levado ao inferno as pessoas, né? Dura isso, né? Tem pessoas que não entenderam que nós temos a missão. Deus nos deu, né, a condição de desfrutar de bênçãos da presença dEle e nós levar isso para outras pessoas. Então, nisso é uma responsabilidade para que a gente possa fazer as pessoas serem melhores a cada dia. Né? Que a gente possa usar isso. Agora, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, Lucas 13, 11, tem uma passagem da mulher que ela é possessa e que ela tem um espírito maligno com ela já havia 18 anos. Se você for rápido aí, Lucas 13, 11, a palavra diz assim, né? E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade que já havia 18 anos. Ela andava ela encurvada, sem de modo algum poder se endireitar. Nessa época que Jesus traz aqui essa situação dessa cura dessa mulher endemoniada, que tinha possessa, que tinha um espírito que fazia ela andar encurvada, eu não consigo imaginar o tanto que era encurvada, que ela não conseguia endireitar-se. Eu vejo aqui, né, se você ler um pouquinho mais nesse texto, você vai ver que os fariseus, os doutores da lei, estavam criticando Jesus porque ele estava curando no sábado. E Jesus fala o seguinte, vocês são hipócritas, por quê? Se vocês podem no sábado pegar o seu boi, o seu jumento, tirar ele da manjedoura e levar para dar água para eles, eu não posso pegar uma filha de Abraão que está no cativeiro de Satanás já há 18 anos e liberá-la no sábado? Irmãos, não estamos falando aqui da cura que Jesus curou, libertou muitos endemoniados. Eu estou falando de um fato. Aquela mulher estava há 18 anos encurvada e ela não tinha como levantar. Eu não sei, eu não posso nem imaginar, eu também não vou curvar muito aqui, que eu estou um pouco com o Carlinho não se curvar muito, não levanto. Então, eu fico imaginando uma pessoa há 18 anos que não consegue levantar os olhos. O que acontece? O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia em Salmo 102, 1? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virão o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando o salmista fala, eleva os olhos para o monte, né? Ele não está falando que Deus está lá em cima dos montes, para nós olhar para o monte, porque você vai enxergar Deus lá em cima do monte. Ele está falando para nós parar de olhar para o horizonte, que é a terra, e olhar para o alto, é onde Deus... Começar a pensar nas coisas do alto. Pensar que a nossa vida aqui, nós temos desafios, sim, mas Deus já está nos preparando para viver com Ele. Deus está preparando uma vida, né,
onde nós vamos reinar muito a eternidade. Então, quando a nossa vida só tem sentido olhar o seu dia, quando você só tem sentido você ver o seu trabalho, o seu hoje, o seu amanhã, o que está falando aqui? De uma mulher encurvada, que não consegue olhar para o alto, né? De uma pessoa, em outras palavras, pessoas que estão preocupadas só de olhar o seu umbigo. E aí o que acontece? Se isso não é coisa de Satanás, de tirar a visão do alto, da onde vem o nosso socorro, se não é coisa de Satanás, você não conseguir enxergar que você tem que buscar, né, as coisas do alto, que é isso que é aí que Deus vai atuar, que nós temos assim, a nossa força está, a nossa força não é carnal, a nossa arma não é carnal, é espiritual. Se nós não entender que nós temos um socorro que vem do céu, se nós, volta a falar daquilo que nós pregamos até domingo passado, se nós não pensar em ter fé, que a nossa ajuda não é só os nossos braços, porque às vezes a nossa força é limitada, às vezes você não consegue ir além do que você tem conseguido porque você não pediu ajuda para Deus. Se nós não entendemos isso, que Deus nos separou, que Deus nos preparou para ser instrumento e que Deus nos capacita, mas que nós precisamos de ajuda espiritual, né? A nossa vida vai ser sempre uma vida olhando para o nosso umbigo e nós não vamos ser aquilo que Deus preparou que a gente fosse. É nisso. E aí, quando Jesus fala dessa mulher possessa que estava há 18 anos encurvado, sem conseguir olhar para o alto, será que ele não está falando da igreja que está encurvada, que não olha para Deus, que só olha para si mesmo? E por isso não sabe por que a vida também é uma vida cheia, né, de limitações, que a gente não tem a plenitude que Deus preparou, a vida que Deus sonhou para nós? Então nisso aqui, nós temos que começar a buscar as coisas do alto, olhando esse olhar do Senhor. Em João 4, quando Jesus ministra para aquela mulher samaritana, né? Quando ministra para a mulher samaritana, que ele ganha aquela mulher e ganha a cidade também, porque ela levou, né, a palavra de Jesus para todos ali da cidade. A palavra diz que enquanto ele ministrava ali naquele poço de Jacó para aquela mulher, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a palavra diz que os discípulos chegaram logo depois e falaram: Jesus, nós trouxemos comida, você não vai querer comer comida? Não vai querer, nós trouxemos a comida, você não vai comer, não? Né? Como as mães falam: menino, vem comer, né? Os discípulos fizeram a mesma coisa. Jesus, você não vai comer, a comida já está na mesa. Jesus falou para ele aqui, ó: a minha comida está em fazer a vontade de Deus. Irmãos, quando Jesus coloca para ele aqui que a minha comida está em fazer a vontade de Deus, Jesus está falando para ele o seguinte: vocês são guiados pelo espírito da sobrevivência. Vocês estão vendo só o que vocês precisam para poder se sustentar. Quanto que nós estamos falando o seguinte: se o meu projeto é agradar o coração de Deus, se a minha vontade é fazer, se minha comida é fazer a vontade de Deus, eu vou ter muito mais do que buscar a minha sobrevivência do dia a dia. Porque o Pai sabe de todas as coisas. E quando eu estou, né, na direção da vontade do Pai, então eu vou ter uma vida com muito mais daquilo que eu tenho conseguido. Deus tem preparado tantas coisas para nós, mas nós temos olhado muito para o chão. Nós temos olhado para a nossa vida aqui, né? Olhar para as coisas do alto, como diz a palavra, né? Então nisso aqui, Deus está falando que as pessoas que olham para a terra, como aquela mulher encurvada, ela não consegue olhar para o alto, então ela não consegue ser influenciada pelas coisas de Deus. A pessoa que só olha para si mesmo, ela não consegue receber as coisas do alto. Por quê? Porque ela não tem olhar, ela não tem fé. Então, a pessoa, do mesmo jeito que se você olhar para o alto,
ao invés de ficar olhando as coisas do seu dia a dia, só aquilo ali, você não vai ser influenciado pelas coisas do seu dia a dia. Não sei se você está entendendo. Mas quando nós colocamos o nosso olhar para Deus e nos fixamos como foco, olhar para as coisas do alto, buscar no Espírito Santo a direção para as nossas vidas, quando a gente começar a orar mais, buscar o Senhor e começar a nos encher de fé, a nossa vida começa a ter uma outra direção. Nós vamos ser menos influenciados pelas coisas do dia a dia que estão na nossa vida. Quando nós só olhamos para as coisas do dia a dia, também é verdade que nós não temos tempo de ser influenciado pelas coisas de Deus. Irmãos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença nós termos a comunhão com o Espírito Santo. Faz toda a diferença nós estarmos conectados. Mas para isso, eu tenho que entender que a minha vida, amanhã é segunda-feira, a semana começa, tem lá que atender seus compromissos, mas buscai as coisas do alto. Buscai a direção do Espírito Santo. Buscai a direção, a vontade do Pai, quando você vai tomar uma decisão, porque nisso, se você estiver buscando as coisas do alto, o que nós vimos aqui, que você não vai ser influenciado pelas coisas da terra. Irmãos, o irmão Carlinho perguntava para mim, antes de começar o culto, falou assim, pastor Agar, como é que está o irmão Aldomiro? Imagina, né, um marido que ama a sua esposa, 20 anos junto, imagina o sofrimento, as dores e tal. Mas pensa se ele não tivesse Jesus como ele tem. A pessoa que busca as coisas do alto, até nessa hora, ela entende Deus. Ela entende que às vezes, né, uma situação que se você não tem Deus, você vai ficar brigando com Deus. Se você vai ficar brigando com a situação, você não vai deixar Deus abençoar a sua vida. Quantas pessoas que não viraram as costas de Deus, as costas para Deus, por causa de uma situação, de uma separação. Então, nisso, nós estamos falando o seguinte, aquele que olha para o alto, aquele que tem comunhão com Deus, tem uma outra realidade na vida do seu dia a dia. Então, nós vemos aqui o seguinte, para nós fecharmos essa parte. Lembra da história de Davi, quando ele entra em Jerusalém, à frente da arca, né, dançando, né, adorando a Deus. Sua mulher, Mical, a filha do rei Saul. Hoje eu estou meio devagar aqui de lembrar os nomes. Mical, enquanto Davi vem adorando a Deus, à frente da arca, a arca está chegando, né? E ele vinha dançando, glorificando a Deus, né? Mical estava lá na janelinha do palácio olhando o marido. Meu Deus, que vergonha. Olha o meu marido, olha o papel que um rei está se dando a fazer. Ah, que barbaridade, né? E Davi lá, né? Adorando a Deus, né? Glorificando a Deus. Quando ele entra na casa, quando ele entra lá, que ele encontra com Mical, aí a mulher vem com 2 pedras na mão e fala assim, Davi, você não se dá conta de que você é rei, Davi? Você não se dá conta que você não pode ficar se expondo às pessoas, Davi? Então nós vemos aqui 2 pessoas. Uma que tem o foco nas coisas do alto e uma que tem o foco nas coisas da terra. Davi falou assim, mulher, você está louca? Eu estava ali na presença do rei. Ele é o rei. O Senhor é o rei. E eu estava ali exaltando o rei. Eu não sou nada, mas ele é o rei. Mas ela nunca ia entender isso, porque ela estava focada em, olha o que as pessoas vão falar. Olha o que as pessoas vão falar. Olha o papel de vergonha que você está se expondo. Então, irmão, quando nós vemos assim uma pessoa focada nas coisas da terra, que não entende a grandeza do rei Jesus, a grandeza de Deus na nossa vida, que ela não vai entender nunca o que é uma adoração.
Ela não vai entender nunca o que é você agradecer, ser agradecido por esse Deus que faz tantas coisas na nossa vida. E ela começa a criticar. Então, nisso aí, você vai ver a diferença daqueles que estão preocupados com a reputação, o que as pessoas vão falar, mas aquele louvor que a gente canta assim, olha, eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim. Eu quero é Deus, porque quem é que nos vai nos receber lá na glória? Quem é que vai estar lá, né, no dia do juízo final? E são aquelas pessoas que você queria ficar bonito perto delas? Ou é o Senhor que vai estar nos recebendo naquele dia? Então, nisto, nós queremos que vocês entendam o seguinte, né? Nós temos uma carreira nessa terra, né? Onde nós começamos falando da nossa irmã Angélica, que ela começou a carreira dela servindo o Senhor, e ontem fechou-se a história da irmã Angélica aqui nessa terra. Mas a história continua. Tem um momento, né, que ela vai estar lá nos braços do Senhor, e nós não sabemos exatamente, mas nós vemos aqui um vídeo que fala que o céu foi preparado para que a gente pudesse estar lá desfrutando. Se Deus preparou tantas coisas aqui nessa terra, que a gente fica assim impressionado, imagina o que Deus nos preparou lá no céu. E eu quero não somente estar lá, como eu quero que toda a minha família, toda a nossa igreja esteja lá, meus amigos. E nós vamos ter que lutar por isso. Agora, Paulo, ele colocou o seguinte: eu comecei a minha carreira, né? Completei a minha carreira e guardei a fé. Nisso, quantas pessoas têm parado no meio do caminho? No Brasil, nós falamos aqui, mais de 40 milhões de pessoas desviadas. 40 milhões de pessoas que perderam, né, a motivação de buscar, de olhar, porque nunca tiveram a direção de olhar para o alto. Quem sabe não eram pessoas que entraram e saíram da igreja olhando como aquela mulher encurvada, olhando o seu problema, olhando para baixo, né, mas sem olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro, sem saber que a nossa força está em Deus. Que quando você tem fé no Senhor, que Ele está cuidando da sua vida, que é Ele que cuida desde o dia que começou, desde que Ele criou o mundo, Ele já nos criou, que Ele já preparou uma história para a minha vida, para a minha família, para a sua vida, para a sua família, e que depende da nossa decisão, das escolhas que nós fazemos. Então, eu quero servir a Deus, eu quero glorificar o nome do Senhor, porque é isso, foi para isso que Ele nos chamou. Então, nisso aqui, quando Paulo fala o seguinte: eu completei a minha carreira e guardei a fé, porque ele está olhando, né, que a vida dele não completa aqui nesse mundo aqui e acabou, porque tem um outro tempo de glória com o Senhor. Então, nisto, eu vejo que quando você tem um olhar para Deus, quando você tem um olhar para aquilo que o Senhor preparou para nós, que não é somente aqui nessa terra, nós temos a responsabilidade de nos encontrar lá na glória, todos nós, mas também levar aquele a quem nós amamos. Amém? Eu sei que hoje a gente fez aqui um pouco de memória à vida da Angélica, mas Deus falou muito para mim no meu coração de que ela completou a carreira. Ela soube, né, nas suas limitações, servir a Deus. O que nós temos feito? Nós que temos saúde e tudo. O que nós estamos dispostos a fazer? Amém? Que a nossa família comece a olhar para nós e ver e falar assim: olha, está aí um bom exemplo para seguir. Amém? Porque nós não sabemos, né? Mas grandes coisas tem o Senhor para a nossa vida se nós acreditarmos, se nós buscarmos. Eu quero agora, nesse momento, que você fique em pé.